Olá, alunos e alunas dos sétimos anos A e B. Sejam bem-vindos à nossa aula remota número 4, neste dia 23 de fevereiro de 2021. Esta semana trabalharemos como assunto os números inteiros, tá? Os objetivos da nossa aula são efetuar corretamente a adição com números inteiros, realizar corretamente a subtração com números inteiros, resolver situação-problema que envolva as operações adição e subtração. Vamos lá ao nosso assunto, começando pela adição. Então aqui, gente, quando a gente fala em operações, a gente fala em somar, subtrair, multiplicar, dividir, elevar a uma potência, extrair uma raiz, tá? Então todas elas, essas 6 operações que vocês já conhecem desde o sexto ano, as 6 completamente, né? Já a adição, subtração, vocês vêm estudando ela desde o segundo ano, né? Primeiro ano já vem estudando elas, né? Então, a gente vai começar nessa semana a trabalhar com essas operações. E para início de conversa, a adição e a subtração, tá bom? Então vamos recordar aqui logo algumas coisas da última aula, até porque algumas coisas não o pessoal ficou com dúvida em algumas situações que a gente vai relembrar aqui agora, tá bom? Bom, vamos relembrar aqui a ideia de números inteiros, começando pela reta numérica, né? Está aqui uma reta numérica graduada, quer dizer graduada, ela é dividida em partes iguais e tem valores que as representam, né? No meio aqui dessa reta eu vou colocar o zero. O zero, lembrando que ele tem a função de origem, né? É a origem dessa reta numérica, chamada de origem aqui, o zero. Ele é representado pelo ponto O, né? E a partir da origem a gente consegue determinar os positivos e os negativos. Estes são alguns dos positivos, são infinitos, vou colocar aqui as reticências. E aqui do lado esquerdo do zero nós temos os negativos. Importante lembrá-los, principalmente para esta aula agora, que da esquerda para a direita, ou seja, no sentido da direita, sentido para a direita, como está acontecendo aqui, é um sentido de crescimento. Então, da esquerda para a direita, existe um crescimento. Tá? Os valores crescem. Ok? Os valores crescem na reta. Já da direita para a esquerda, vou trocar aqui a cor, os valores diminuem. Há uma diminuição dos valores. Só para vocês ficarem atentos, tá? Então, sempre que for para o lado esquerdo, diminui. Quando for para o lado direito na reta, os valores irão aumentando. Ok? Dando continuidade, deixa eu só apagar aqui esses nomes. Pega aqui de volta a canetinha. Vamos lá. Agora, gente, já que nós sabemos como montar a nossa reta, agora vamos relembrar a ideia de valor absoluto ou módulo. Por isso tem aqui a igualdade, que significa que a ideia de módulo é a mesma coisa da ideia de valor absoluto. Tem problemas que a expressão valor absoluto aparece. Tem outros que pode aparecer a palavra módulo. Mas as duas coisas querem dizer a mesma ideia. Qual é a ideia? Módulo ou valor absoluto de um número é a distância desse número até o zero. Tá? Então vamos a alguns exemplos aqui. E outra, o pessoal ficou muito na dúvida qual era não prestaram atenção na videoaula anterior e não se atentaram à simbologia de módulo ou valor absoluto. Quando um número, qualquer número inteiro, estiver entre duas barras verticais, aqui não é parênteses, aqui são barras verticais,
significa que aqui nós temos a ideia de módulo ou valor absoluto. Aqui eu leio módulo de menos 5. É assim que é feita a leitura. Então, o número, quando está dentro de duas barras verticais, é porque ali está sendo pedido ou está sendo representado a ideia de módulo ou valor absoluto. Então, nesse caso aqui, pergunta, qual é o módulo de menos 5? Vamos aqui para a reta. Se módulo é a distância do número inteiro até o zero, ora, você vai localizar o menos 5, está aqui o menos 5. O módulo dele é a distância dele até chegar ao zero. De quanto é essa distância? 1, 2, 3, 4, 5. É de 5 unidades. Então, o módulo de menos 5 é 5. Ele é positivo? Sim. Sempre o módulo ou valor absoluto é um número positivo, porque ele indica distância, e distância nunca pode ser negativa. Próximo exemplo, aqui nós temos o módulo de 3 ou mais 3. Vamos localizar aqui, 3 é positivo, está aqui ele, aqui é a marcação do 3. A distância dele até o zero representa o módulo ou valor absoluto. Então, a distância dele até o zero é 1, 2, 3. Então, o módulo é 3. Claro que tem que ser positivo, né? Então, por favor, não confundam módulo com o que vai aparecer agora, que é a ideia de simétrico ou oposto. Então, aqui é outra ideia. Por favor, não confundam. Um detalhe é importante. Para que a gente descubra, lembrando, se tem a igualdade, quer dizer que são coisas iguais, né? Então, tanto faz você chamar número simétrico ou número oposto, que é a mesma coisa, tá? Simétrico e oposto são ideias iguais. Só que, para a gente determinar o simétrico de um número inteiro, a gente precisa da ideia de módulo. Olha que interessante. Vamos por exemplo aqui. Simétrico de menos 5. O que é que eu vou fazer? Vou localizar o menos 5. Está aqui ele. Para eu descobrir o simétrico, eu tenho que saber qual é o módulo ou valor absoluto de menos 5. É a distância dele até o zero. Então, são 5 unidades. Então, o módulo de menos 5, já que ele é negativo, tem que ser um valor lá do lado positivo com o mesmo módulo do menos 5. Então, vamos ver quem é. Pronto, aqui, esse número aqui, que vai do zero até este ponto, que é o 5. 5 tem o mesmo módulo de menos 5. Olha aqui, ó. Menos 5, o módulo dele é 5. Então, esses dois números, menos 5 e mais 5, são opostos. Eles ocupam lugares diferentes da reta, opostos da reta, e todos dois estão à mesma distância do zero, possuem o mesmo módulo. Outro exemplo, o oposto de mais 4. Então, a distância, ou seja, o módulo do mais 4 é 4. Quem é o oposto dele? Tem que ser negativo. É o menos 4, porque também tem o mesmo módulo, tem a mesma distância até o zero que o 4 tem. Tá? Deixa eu só apagar aqui este 5. Então, aqui nós temos o módulo de menos 4 é 4 e o módulo do 4 também é 4. Então, o oposto mais 4 é menos 4. Tá certo? Opostos são números que estão em lugares diferentes da reta, um positivo e um negativo, que estão a uma mesma distância do zero. Tá? Vamos continuar agora que eu vou passar uma informação importantíssima agora sobre os sinais. Gente, os sinais dos números inteiros, um deles é positivo, o outro é negativo. Tá? Só que tem um detalhezinho. O sinal positivo, antes dos números, eles não precisam aparecer. Já quando é o sinal negativo, que é esse sinalzinho menos, é obrigatório aparecer o sinal menos. Enquanto que o sinalzinho de mais não precisa aparecer, não é obrigatório. Ele pode aparecer? Pode, mas não é obrigado. Tá? Mas ele pode aparecer sim. Já o menos, ele é obrigação dele aparecer antes dos números. Olha aqui para a reta numérica. Todos os positivos aqui, nenhum deles eu coloquei o mais. Mas eu podia ter colocado mais? Poderia. Não iria mudar em nada.
Poderia de mais. Agora os negativos, todos eles têm um sinalzinho de menos. Todos. Porque é obrigatório aparecer o menos. Vamos agora realmente para a adição em si, depois dessa revisãozinha, né? Adição de números positivos. Nesse primeiro caso, por favor, vocês têm que anotar no caderno de vocês as informações que a gente debate aqui, tá certo? Neste primeiro caso, nós temos números, os dois números são todos eles positivos, os que a gente vai somar. O que acontece? Quando a gente soma dois números positivos, a resposta é um número positivo também. Então, se você soma dois números positivos, a resposta é um número positivo. Vamos aqui ao exemplo. Pronto, aqui é um exemplo clássico, no qual eu coloquei até o mais aqui para vocês verem, ó, mais 2, mais 4, mas eu coloquei o ou para indicar que poderia ser sem esse mais, tá? Porque este sinal de mais aqui é este mesmo aqui. Então, aqui embaixo eu não coloquei nem esse mais e nem este mais aqui embaixo. E é a mesma coisa. Vamos aqui para a reta. Se ele diz que a soma de dois números positivos é um outro número positivo, você já sabe que a resposta vai ser positiva. Está somando dois positivos. Como é que eu represento isso aqui na reta, professor? Muito fácil, ó. Você pega o primeiro número, tanto faz, são duas, vai dar a mesma resposta, certo? A mesma coisa. Você pega o primeiro número, olha onde é que ele está na reta. É o mais 2, está aqui ele, mais 2. Tá? Então, ele vai dar aqui. E vai somar 4 unidades. Aqui não é mais 4? Então, mais 4. Se é positivo, para qual é o lado dos positivos? Para o lado direito. Você vai para o lado direito, você vai deslocar-se 4 unidades para o lado direito. Ó. 1, 2, 3, 4. Aonde parar é o valorzinho. Professor, é muito fácil, eu já sabia que 2 mais 4 era 6. Sim, estou ensinando na reta. Estou ensinando para vocês terem a ideia de como fazer esse cálculo na reta numérica. Tá bom? Então, foi no sentido positivo, é claro. 2 mais 4, 6. Mais 2 mais 4, também dá 6. Lógico, na mesma coisa. Próxima situação. Aqui eu vou adicionar, porém os dois números são negativos. Olha aí, cuidado nessa daqui. Muita atenção. Muita atenção para essa daqui. Para esta nova situação. Fiquem atentos e anotem e observem, pause, volte, o que seja. A soma de dois números negativos é um número negativo. Olha aí que interessante, ó. A soma de dois números negativos é um número negativo. Vamos ver aqui os exemplos. Nós temos aqui menos 2 mais menos 3. Aqui não vai ter aquele ou não, professor? De jeito nenhum. Porque o menos, o sinal menos, é obrigação aparecer, é obrigatório. Um outro exemplo aqui, menos 5 mais, já que é adição, menos 1. Vou colocar aqui a reta. Preste atenção. Primeira dica. Gente, quando o sinal que está antes de um parêntese for positivo, preste atenção, olha aí, ó. Quando o sinal que estiver antes do parêntese for positivo, a gente elimina os parênteses apenas repetindo o número com seu sinal, do jeito que está. Então, essa situação ficaria assim, ó, menos 2, menos 3. Tá certo? Opa. Tá? Então, aqui ficou menos 2, menos 3. Por que, professor, que ficou assim? Preste atenção. Porque quando o sinal fora do que estiver próximo ao parêntese for positivo, a gente elimina esse parêntese repetindo os valores com os sinais do jeito que estão. Então, aqui era mais, menos 3. Então, eu apenas repito o menos 3. Do mesmo jeito é aqui também, ó. Menos 5, já eliminei o parêntese dele, não precisa mais aparecer. Esse, como o sinal próximo do parêntese é mais, eu repito quem está dentro do parêntese com o mesmo sinal.
Pronto. Ó. Então, a soma de dois números negativos é um número negativo. Vamos ver aqui na reta numérica para ver quanto é que é. Vamos começar com este caso aqui. Então, você vai localizar o primeiro número, que é o menos 2. Está aqui ele. Tá? E vai deslocar na reta numérica 3 unidades em qual sentido? Já que aqui é menos 3, para onde é que vai diminuindo? Né? Para o lado esquerdo? Negativo é para o lado esquerdo. Então, você vai, desse menos 2, você vai menos 3 unidades para o lado esquerdo. 3 unidades para o lado esquerdo, desculpa. 3 unidades para o lado esquerdo, já que o número é negativo. Então, olha aqui como é que fica. Ó, menos 2. Então, você vai pular uma unidade, são 3. 2, 3 unidades. Bem aqui nesse ponto, com este valor, é a adição de menos 2 com menos 3. Então, menos 2 mais menos 3 é igual a menos 2 menos 3, repetindo, que é igual a menos 5. Foi o que ele disse ali no textozinho. A soma de dois números negativos, o menos 2 e o menos 3 somados, é um número negativo também. Então, menos 2 mais menos 3 dá menos 5. Próximo. Menos 5 mais menos 1. O sinalzinho é mais, que está antes do parêntese. Então, como é que eu me livro do parêntese? Repetindo o número com seu sinal. Só porque ele é mais, tá? Então, ficou menos 1. Aí eu leio menos 5 menos 1. Como é que a gente resolve menos 5 menos 1? Vamos apagar aqui para não misturar. Então, vamos lá. Você vai localizar na reta o primeiro número dos dois, que no caso é o menos 5. Está aqui o menos 5, ele vai estar bem aqui. E vamos deslocar uma unidade para qual lado? Para o lado esquerdo. Por que é para o lado esquerdo, professor? Porque o menos 1 é negativo. Então, você vai deslocar uma unidade para o lado esquerdo. Pronto, que número é esse? Já deslocou a unidade. Menos 6. Então, menos 5 menos 1 é igual a menos 6. Tá aí, resolvido. A soma de dois números negativos, o menos 5 somado com o menos 1, dá menos 6. Tem uma regra que está até muito conhecida que diz assim: quando os sinais forem iguais, como aqui acontece, menos 5 e menos 1, a gente soma e repete sinal. 5 mais 1, 6. Como o sinal é negativo, menos 6. 2 mais 3, 5. Como o sinal é negativo, fica menos 5. Isso porque só acontece quando os números são negativos. Vamos para uma situação problema para nós introduzirmos essa ideia de adição entre números positivos e negativos. Aqui vai ser uma mistura. São sinais diferentes aqui, percebam isso. Neste caso, nós temos sinais diferentes. Vamos ler aqui a situação problema. O saldo bancário da conta de Liana em 4 de outubro era R$ 50 negativos. Quer dizer o quê? R$ 50 negativo? Menos 50. Ela estava devendo. Essa personagem estava devendo ao banco. Negativo. Então, menos 50 reais. Tá só menos 50, tá? Menos 50 reais. No dia seguinte, ou seja, no dia 5 de outubro, ela fez um depósito. Gente, depósito é para fazer o quê? Somar, né? Um depósito de R$ 70 reais. Então, ó, ela tinha menos 50. Aí ela fez o quê? Ela somou mais uma quantia positiva de R$ 70 reais. Ó, mais R$ 70 reais. Menos 50, que é o que ela devia, saldo negativo, mais o que entrou? Entrou crédito. R$ 70 é crédito. Na linguagem bancária,
Este menos 50 é chamado débito, enquanto este mais 70 é chamado crédito. Então, o débito é negativo, o crédito positivo. Fiquem atentos porque é importante a gente ter esta visão, tá certo? Vamos lá. Então, aqui, percebam que ficou, olhe para cá, vai ficar menos 50. Olha aqui, ó, quando o sinal que antecede o parêntese é positivo, a gente só faz repetir os sinais e os valores do parêntese seguinte, né? Ficou menos 50 mais 70. Porque ele está perguntando o seguinte, após o depósito, com que saldo ficou a conta de Liana? Ou seja, com quanto ficou dentro dessa conta? Vamos ver, então a conta é essa, ó, menos 50 que ela tinha, mais os 70 que ela depositou. E agora, como é que a gente vai fazer? Já que eles são negativos e positivos. Um é negativo e o outro é positivo. Vamos prestar atenção aqui. Tá? Se a gente tem um lucro, no caso aqui, o positivo, e um negativo, que é um prejuízo, um débito, nesse caso aqui nós temos que saber como proceder. Então, para isso, vamos primeiro aqui para a nossa reta numérica. Vamos marcar onde é que está o menos 50. Ó, negativo. Viu? Da direita para a esquerda, para o lado esquerdo, negativo, menos 50. E agora, vamos marcar o mais 70, que é o que entrou de positivo nessa conta. Vejam aí, ó, mais 70. Então, ó, vamos voltar aqui. Menos 50, negativo, mais um depósito de R$70, gerou o quê, ó? Gerou, onde é que parou a setinha? Parou em cima do 20. Pô, e pronto, o 20 é o saldo dela. R$20. O que é que diz a regrinha para quando acontecer uma adição entre números positivos e números negativos? Um é positivo, outro é negativo. O que é que diz? Olha aqui. Em adições cujas parcelas têm sinais contrários, o que quer dizer contrário? Um é mais e o outro é menos. O que é que acontece quando nós temos uma adição desse tipo? A gente vai subtrair. Olha que interessante. Vamos subtrair. Ah, mas não é adição. É adição. Porém, você está somando algo negativo com algo positivo. Tá? Então, você vai subtrair um do outro. Presta atenção, ó. Subtraímos os valores absolutos. O que quer dizer valor absoluto? Módulo, né? Dessas parcelas e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto, ou seja, o número de maior módulo. Então, o sinal que vai levar o resultado dessa expressão, dessa adição de números diferentes, de sinais diferentes, é o número que possui o maior módulo. O que quer dizer módulo? É quem está mais distante do zero, né? É a distância até o zero. Então, o módulo de menos 50 é 50. O módulo de 70 é 70. Então, quem é que tem maior módulo? 70. Por isso que aqui vai ficar positivo. Então, ó, menos 50 mais 70. Os sinais são diferentes. Então, se eles são diferentes, como é que a gente faz? Sinais diferentes? A gente subtrai os valores, 70 menos 50, 20. E mantemos o sinal do número que possui o maior módulo. No caso, é o positivo. Mais 20 é a resposta. Mais 20. Aí ela. Tá? E esse esquema das setinhas ficou bem mais bacana para vocês entenderem, né? Então, a regrinha, pegue aí no seu caderno, anote essa regra aqui, ó. Anote cada uma dessas regras que a gente está, dessas regras que nós estamos divulgando aqui. Vamos lá. Continuando aqui nessa mesma ideia, vamos para outros exemplos aqui. Eu vou repetir aqui o texto lá. Em adições cujas parcelas têm sinais contrários, subtraímos os valores absolutos e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto, ou seja, de maior módulo. Lembra, ainda há pouco eu falei de valor absoluto. O que quer dizer valor absoluto?
módulo. É isso que quer dizer. Reta numérica e 2 exemplos para a gente concluir essa parte aqui. Tá? Como é que fica esses exemplos? Vamos lá. Preste atenção. Menos 5 mais 2. Primeiro de tudo, esse mais está fora do parênteses. Como é que eu vou eliminar o parêntese? Como é positivo, só faz repetir o valor de dentro do parênteses com o sinal. Pronto. Ficou menos 5 mais 2. Menos 5 mais 2. Olha, é uma adição com sinais diferentes. Sinais contrários. O que é que eu faço? Subtraímos os valores absolutos e mantemos o sinal do número de maior módulo, de maior valor absoluto. Vamos lá. Então, subtraindo 5 menos 2, 3. Agora, qual sinal deve ser mantido? O menos ou mais? Depende. É daquele que tiver maior módulo, ou seja, do que estiver mais distante do zero. Está aqui o menos 5. Qual é o módulo de menos 5? É a distância dele até chegar ao zero. Qual é essa distância? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Qual é o módulo de 2? Está aqui o 2. O módulo dele é a distância dele até o zero. 1, 2. Só é de 2 unidades. Então, quem é que a gente vai manter? Qual dos dois sinais? O sinal negativo. Né? Então, aqui vai ficar menos 3. Menos 5 mais 2, menos 3. Como é que ficaria na reta, professor? Mostra para a gente aqui. Vamos lá, na reta ficaria o seguinte, ó. Primeiro, você localiza o primeiro número, né? Que é o menos 5, tá aqui ele. E vai deslocar, né? Contar quantas unidades. No caso aqui, você vai contar 2 unidades. Você vai percorrer a distância de 2 unidades. Para qual lado? Como é mais 2, a gente vai percorrer na reta numérica, a partir do menos 5, para o lado direito. Então, ó, conta aí. São 2 unidades. 1, 2. Onde parar é a resposta. No caso, menos 3. Ó. Certíssimo. Próximo exemplo, 5 mais menos 2. Professor, esse sinal, qual é o sinal deste 5 aqui? É mais, né? É mais. Precisa aparecer o mais? Não. Aqui precisou porque ele é a operação adição. Tá? Como é que fica? Fica 5. Ora, quando o sinal vizinho ao parêntese for positivo, a gente repete o que está dentro do parêntese. 5 menos 2. E agora? Aqui ainda é mais 5, né? Ó, sinais diferentes. Faz o quê? Subtrai os números, né? 5 menos 2, 3. E vamos manter o sinal do número de maior módulo, quem está mais distante do zero. A distância do mais 5 para o zero é de 5 unidades. Ó, tá aqui o 5. 1, 2, 3, 4, 5. O módulo de menos 2, tá aqui ele, é igual a 2. Sabe por quê? Ó, porque é 1, 2. 2 unidades de distância. Então, o valor que tem maior módulo é o do mais 5. Então, aqui vai ficar mais 3 ou apenas 3. Na reta numérica, ficaria assim. Ó, preste atenção. 5 menos 2, né? Que ele quer, na verdade. Primeiro você tem que eliminar o parênteses. Então, é 5 menos 2. Localizamos o 5. Está aqui ele. E vamos deslocar 2 unidades para qual lado? Professor, esse menos 2 ele é negativo. Então, a gente vai deslocar, já que ele é negativo, a gente vai deslocar 2 unidades para a esquerda. O lado negativo, que é o do lado esquerdo, né? Então, deslocando 2 unidades, vamos ter, ó, 1, 2. Aonde parar é o valor, é a resposta. Que número é esse? 3. Coincidiu com esse, está correto. Então, grave essa ideia, anote aí no seu caderno, por favor, copie isso aqui, memorize, porque é super importante, principalmente o que está destacado em azul, tá bom? Isso acontece quando o quê? A soma for entre um número positivo e um negativo. E quando nós somamos números opostos ou simétricos, como é que a gente faz? Quando é que o número é oposto ou é simétrico? Quando eles têm o mesmo módulo. Menos 1, quem é o oposto dele? É o mais 1.
O 8, quem é o oposto dele? É o menos 8, que é o oposto do mais 8. E assim por diante, tá? Vamos lá, saber o que é que ele quer da gente. A soma de dois números opostos é 0. Olha que bacana e fácil. Então, quando você soma dois números opostos, o resultado é 0. Não perca tempo, meu amigo. Vamos ver por que é 0. Está aqui, ó, mais 2 e o menos 2. Mais 2 e o menos 2. Vamos fazer aqui a retirada do parênteses aqui, de acordo com aquela regrinha. Então, esse aqui, vou repetir, 2, não precisa nem aparecer o sinal, que ele é mais, né? Esse aqui, ó, quando o sinal vizinho ao parênteses for positivo, você repete o valor do parêntese. Menos 2, sem alterar sinal. Então, na verdade, o que ele quer da gente é mais 2, menos 2. Está aqui a reta, vamos lá. Vamos localizar o mais 2. Onde é que está ele? Está aqui, mais 2. Se ele está pedindo para a gente deslocar duas unidades no sentido negativo, para onde é que é o sentido negativo? Para a esquerda. Então, vou deslocar duas unidades, ó, que é esse menos 2 aqui. Vamos lá. 1, 2. Parou aonde? No 0. Por isso, ó, a soma de dois números opostos é 0. Resposta é 0. Então, ó, outra coisa que a gente faz muito na matemática é o seguinte. Mais 2, menos 2, faz o quê? Ó? Cancela, a gente diz assim, cancela. Por quê? Porque a gente já sabe que vai dar 0. Próximo exemplo. Menos 5 e mais 5. Menos 5 e mais 5. Então, vamos lá, tirar do parênteses aqui, ó. Claro, o negativo tem que aparecer. Quando o sinal é positivo fora do parênteses, você repete igualzinho ao do parênteses, sem mudar sinal. Ficou o menos 5 mais 5. São opostos? São, sim. O menos 5 tem módulo 5, o mais 5 tem módulo mais 5. São opostos, né? Simétricos. Quanto é que dá menos 5 mais 5? Vamos lá. Vamos localizar primeiro o menos 5. Está aqui ele, o menos 5. E vamos deslocar 5 unidades no sentido positivo, ó, que é mais 5. Qual é o sentido positivo? Para a direita. Então, vamos lá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parou aonde, gente? Ó? No 0 também, claro. Tinha que dar 0 mesmo. Porque quando a gente soma números opostos, menos 5 e mais 5 são opostos. A resposta é 0. Também, se quisesse eliminar aqui logo de cara, também estaria certo. E a subtração? Tem dificuldade, tem diferença? Só um caso que tem aqui. Vamos para os exemplos logo aqui na subtração, que praticamente só tem esse caso mesmo, que os outros a adição já resolve. Cuidado, ó. Aqui nós temos menos 1, menos, já é subtração. Aqui é o símbolo de subtração, não é o sinal negativo. Aqui é a subtração. Lembrando que a palavra subtração pode vir escrita como diferença, escrita como variação. Tudo é significado para subtração aqui, ó. Aqui é um N, diferença. Variação. A ideia de A mais contém A mais que outra coisa. Então, cuidado. Essa ideia de subtração pode ser entendida com essas que estão aqui, viu? Tá? Não é algum problema, ok? Se aparecer a palavra diferença, variação ou A mais, você já sabe. Vamos trabalhar com subtração. Pronto. Então, temos aqui o primeiro exemplo. Menos 1, menos, dentro do parênteses, menos 6. Cuidado. Esse menos 6 é um número negativo e esse menos é o sinal da operação, subtração. Qual é vamos colocar aqui a reta. Como é que a gente resolve aqui? Muito fácil. Olha aqui. Cuidado. Em subtrações com sinais contrários, é a mesma coisa lá da adição. Subtraímos os valores absolutos e mantemos o sinal do número de
maior módulo. Mesma ideia. Qual é o detalhe aqui? Por isso que vocês têm que prestar muita atenção. Aqui, praticamente, não se vê sinal diferente. No primeiro exemplo aqui, os 3 sinais são menos aqui, né? Mas ninguém terminou ainda. Olha o que diz essa orientaçãozinha aqui. Por favor, muita atenção nela. Essa dica é muito bacana. Quando o sinal que antecede os parênteses. Tá aqui os parênteses aqui, ó. Um parêntese, outro parêntese. Tá aqui o sinal que antecede ele. Quando esse sinal for menos, tá aqui, ó. É esse sinal que tá aqui? É. O que a gente faz? A gente, ó, troca os sinais dos números que estão no interior. O que quer dizer interior? Dentro dos parênteses. Você entender isso aqui, cara, isso aqui é super importante. Quando um sinal que antecede os parênteses for negativo, tá aqui ele, por exemplo, vocês devem eliminar esse parênteses, vão tirar esses parênteses, trocando esse sinal. Tá? Trocando os sinais que estão dentro do parêntese. O que quer dizer trocar? Ora, eu só tenho 2 sinais aqui, nos positivos e negativos. Um é mais, outro é menos. Como ele aqui é menos, você vai trocar ele por qual sinal? Pelo mais. Então vai ficar o seguinte, ó, vamos consertar logo essa situação, porque do jeito que está aqui fica difícil. Então tem muito sinal aqui. Então a gente vai fazer o quê? Repetir o menos 1. Como o sinal que antecede o parênteses é negativo, a gente tira esses parênteses trocando o sinal do menos aqui para mais. Pronto, troquei o sinal, ficou mais 6. Lembra aqui? Mais 6, olha aí, ó. Só troca o sinal porque o que antecede é negativo. Então ficou menos 1 mais 6. Em subtrações com sinais contrários, subtraímos os valores absolutos e mantemos o sinal do número de maior módulo. É igual a adição. Vamos aqui na reta, ó. Você viu na adição isso aqui. Vai logo fazer na sua cabeça quanto é que dá. Na reta fica assim. Menos 1. Tá aqui ele, o menos 1. Mais 6. O que quer dizer esse mais 6? Que você vai deslocar 6 unidades para qual lado? Do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu o quê, ó? Parou aqui, deu 5. Menos 1 mais 6 dá 5. Positivo? É sim. Por que é positivo? Vamos ver aqui, ó. A gente tem que subtrair, de acordo com essa regrinha em amarelo, 6 menos 1, 5. E manter, repetir, o sinal do número de maior módulo. Quem é que está mais afastado do zero? É o 6 ou o menos 1? Cara, o menos 1 está bem aqui, ó. Olha a distância dele para o zero, é só uma unidade. Já o 6 ele está bem aqui. Olha a distância dele até chegar ao zero. Ele é maior módulo. Por isso que ficou 5 positivo, tá? Esse outro exemplo aqui também é uma subtração com sinais diferentes, ó. Mais 2 menos 6. Estão vendo aqui, ó? Aqui era mais, não precisa aparecer o sinal. Então fica como aqui? Vamos lá, pegar o 2, onde é que está o 2? Está aqui ele, vou trocar aqui a corzinha da caneta. Está aqui o mais 2, é positivo. E a gente vai percorrer 6 unidades, já que ele é negativo, para o lado esquerdo. É negativo. O sentido negativo é para o lado esquerdo. Vamos lá, aqui ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aonde? Menos 4. Então, 2 menos 6 é igual a menos 4. Por quê, professor? Vamos ler agora aqui o que está em amarelo, nesse quadro amarelo. Em subtrações com sinais contrários, daqui um positivo e outro negativo, a gente faz o quê? A gente subtrai os valores e mantém o sinal do número com maior módulo. 6 menos 2, subtraindo, 4. Quem é que tem o maior módulo? É quem está mais distante do zero. A distância do 2, que está bem aqui, para o 0, que está bem aqui, é só de 2 unidades. 1, 2. Já a distância do menos 6, que está aqui ele, até o 0, que está aqui, olha, é 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Módulo de menos 6 é 6. Por isso que o valorzinho desse sinal aqui é menos 4. A gente tinha visto na reta já. Está aqui, ó, menos 4. É a resposta. Tá? O outro caso é o seguinte. Também vou botar aqui os exemplos. Anotem, por favor, reta numérica. A mesma ideia lá da outra, dessa dicasinha aqui. Muito importante essa dica. Quando o sinal que antecede, que está antes dos parênteses, for menos, trocamos os sinais dos números que estão dentro dos parênteses. Trocar. Se ele é mais, fica menos. Se ele é menos, fica mais. Aparece isso aqui aonde? Nesse caso aqui, ó. Aparece aqui, tá aqui o sinal menos antes de um parêntese. Vamos logo fazer isso daqui, né? Então, eu vou repetir o menos 2. E agora, tem esse menos, tem esse mais. Mas ele disse a dica. Se um sinal menos antecede um parêntese, o que é que eu faço? Eu elimino esses parênteses, jogando esse número para fora com o sinal trocado. Então, ele não vem mais 3. Ele vem menos 3. Olha aí, viu? Isso porque o sinal que antecede o parêntese é negativo, é menos. Então, você elimina o parêntese mudando o sinal do valor dentro dele. Ficou menos 3. Agora, nós temos aqui, na verdade, isso é o que está mostrando. Ó, menos 2, menos 3. Como é que a gente localiza na reta? Está aqui menos 2. E vamos percorrer 3 unidades negativas, ou seja, para o lado esquerdo. Então, vamos lá. Desculpa, gente, eu troquei aqui o negócio, né? Tá aqui do menos 2, vamos partir dele, né? 1, 2, 3 unidades. Onde parou? Menos 5. Então, menos 2 menos 3 é menos 5 a resposta. Vamos ver aqui, olha a orientação que vocês têm que memorizar isso aqui, cara. Para facilitar as coisas, que nem sempre vocês vão ter reta numérica. Vamos ver aqui o que está dizendo. Em subtrações com sinais iguais. Pronto. É uma subtração, tá aqui, subtração com sinais iguais. Menos, menos. O que a gente vai fazer? Você vai somar, meu amigo e minha amiga. Somar os valores e manter o sinal. Ora, manter, repetir o sinal. Isso aqui eu disse lá na adição. Adição com sinais iguais. Soma os valores e repete, mantém o sinal. Tá aqui, ó. Menos 2, menos 3. Somando 2 mais 3 dá 5. E repete sinal. Menos 5 é a resposta. A gente comprovou isso aqui na reta numérica, meu povo. Olha, deu menos 5 a resposta. Vamos ver aqui o outro exemplo. Menos 1, menos 3. Onde é que está o menos 1? Aquele. Os sinais são iguais? São. Subtração com sinais iguais. Então, a gente vai somar e repetir o sinal. Vamos ver aqui, ó. Somando. 3 mais 1, 4. Somando os valores absolutos. E repetindo o sinal é para dar menos. É para a gente encontrar aqui na reta numérica, menos 4. Vamos ver se a gente acerta. Menos 1, localizei ele. E vamos percorrer 3 unidades no sentido negativo, que é o sentido da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 3 unidades, ó. 1, 2, 3. Menos 4. Perfeito. Certíssimo, né? Então, menos 1, menos 3 dá igual a menos 4. Ou seja, quando os sinais forem iguais, isso aqui vale para subtração, mas também vale para adição. Sinais iguais, soma os valores e repete o mesmo sinal, e mantém o sinal. Ponto. Para finalizar, vamos aqui a 2 exemplos super importantes. Primeiro deles diz o seguinte: a temperatura num freezer era de menos 15 graus Celsius. Era de menos 15 graus Celsius. Isso aqui é um símbolo de temperatura, né? Grau Celsius. Faltou energia elétrica e a temperatura subiu. Subiu é o quê? Mais. Subiu 6 graus Celsius.
A que temperatura se encontra agora o freezer? Vamos colocar aqui nossa retinha. Ó, o que ele está pedindo é o seguinte, ele está no menos 15. Está aqui, menos 15. Está bem aqui, ó. E ele diz que aumentou essa temperatura mais 6 unidades. Mais 6 é o quê? É você percorrer 6 unidades para onde? Para o sentido da direita. Então, vamos ver. Vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta é menos 9. Então, a temperatura nesse freezer, agora, nesse momento, após essa subida de 6 graus, é de menos 9 graus Celsius. E como é que ficaria nas continhas? Ficaria assim, ó. Menos 15 graus Celsius. Tá só o menos 15 mesmo. Já que subiu 6 graus, é mais 6 graus. Menos 15 mais 6. Olha aí, ó. Sinais diferentes. Sinais contrários. O que é que faz? A gente tem que subtrair. Lembra? Foi dada essa dica várias vezes. Sinais diferentes, sinais contrários. Subtraímos os valores, 15 menos 6 dá 9. E mantemos o sinal do número que possui maior módulo, que está mais distante do zero. Ô, gente. Depende. Opa, tá aqui, graças a Deus. Que está mais distante do zero. Vamos ver aqui, pegar uma outra corzinha. Vamos ver. Qual é o módulo de menos 15? Vamos lembrar aqui a ideia de módulo. Módulo de menos 15, eu coloco entre duas barras em pé, vertical. É a distância do menos 15 ao zero. Olha aí, ó. 1, 2, 3. Pintar aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 15. Qual é o módulo de mais 6? A distância do 6, está aqui ele, até o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Quem é que tem o maior módulo? Menos 15. Portanto, a nossa resposta vai ser menos 9. Como a gente já viu aqui no problema. Tá na reta numérica, certo? Então, qual é a temperatura atual do freezer? Menos 9 graus Celsius. Último exemplo. Outro envolvendo temperatura, que cai demais, esse tipo de problema. Um termômetro de uma cidade registrou na madrugada de certo dia uma temperatura mínima de menos 5 graus Celsius. Nós temos duas temperaturas, temos a mínima e a máxima. Se a temperatura máxima registrada por esse termômetro for de 6 graus Celsius, é positivo esse 6, né? Qual a variação de temperatura registrada nesse dia? Eu falei para vocês que a palavra variação quer dizer subtração. A gente vai subtrair. Porém, essa subtração não é qualquer subtração. A palavra variação, temperatura ou de qualquer outro valor, significa uma subtração, uma diferença entre o maior valor menos o menor valor. É isso que significa uma variação. É uma diferença entre o maior valor e o menor valor. Ponto. Então, cabe a gente descobrir aqui quem é o maior valor e quem é o menor valor, né? No caso, menos 5 e mais 6. Quanto mais para o lado direito estiver, maior é um número. E outra, 6 é um valor positivo. Então, um número positivo é sempre maior do que um negativo. Então, o mais 6 é o maior. E o menos 5 é o menor. Por isso que a temperatura máxima, ele até disse, ó. Temperatura máxima mais 6. Tá? Ele é o maior valor. Então, aqui entre os dois, né? A temperatura máxima e a mínima. Então, como é que fica? Variação é a diferença entre o maior e o menor valor. Quem é o maior valor? 6 menos, olha aí, ó, o que é esse menos aqui? Subtração. Quem é o menor valor? Menos 5. E agora, professor, como é que vai ficar esse monte de sinal aqui? Parênteses nele. Então, relembrando aqui,
ficando mais específico. Esse aqui é o maior valor, é a temperatura máxima. E esse aqui é a temperatura mínima. Máximo e mínimo. A máxima é a maior, 6. A mínima é a menor, menos 5. Por que eu coloquei esse parênteses aqui com esse menos 5 dentro do parênteses? Meu amigo e minha amiga. Eu disse para vocês que variação é subtração. Então, colocou a temperatura máxima, que é o maior valor, menos subtração, variação, o menor valor. Quem é o menor valor? Menos 5. Por isso que não podia ficar esses dois sinais se batendo aí não, gente. Então, a gente coloca um parênteses para separar, tá? Os parênteses estão aqui para separar esse menos 5 desse outro menos aqui. Vamos lá, praticar aquela ideia das lâminas anteriores, aquela dicasinha. Repete esse 6, que é positivo, repetir logo aqui. Quando o sinal que antecede um parêntese for negativo, o que a gente faz, gente? Ó, quando o sinal que antecede parêntese for negativo, a gente elimina o parêntese mudando, alterando o sinal desse valorzinho, ou de todos os valores. Se ele é menos 5, vai ficar o quê? Mais 5. Olha aí que legal, ó. Então, ficou 6 menos, a parêntese menos 5. Ficou, por conta desse sinal negativo fora, foi 6 mais 5. Quanto é 6 mais 5? 11. Então, a variação foi de 11 graus Celsius nesse dia, entre a maior e a mínima. Vamos comprovar isso aqui na nossa reta numerada? Vamos ver. Então, você vai fazer o quê? Vamos localizar o mais 6, está aqui ele. E o menos 5, que foi a mínima, está aqui ela. Temperatura mínima, essa é a mínima, esta aqui é a máxima. E agora? Ora, variação é a diferença entre eles, é o que está no meio aqui. Quantos graus tem de variação? Vamos ver, vamos contar. Do menos 5 até o 6, vamos ver quantas unidades percorremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Olha aí, ó. Perfeito. Então, a variação, a diferença entre essas duas temperaturas, a máxima e a mínima, foi de 11 graus. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Continue se cuidando, né? Cuidando dos familiares de vocês, mantendo a higiene com as mãos, né? E usando máscara, respeitando o distanciamento e o decreto do governador do estado. Então, um abraço, façam nossas atividades. Até mais. Tchau.